Oi, pessoal, bom dia. Aqui quem fala é a professora Daiane. Estou aqui para fazer a explicação dos conteúdos da semana 4 do Plano de Estudo Tutorado de Geografia, volume 6, para o terceiro ano do ensino médio. A aula de hoje tem como tema conflitos e tensões no mundo atual. São muitos conflitos diferentes. Então eu sugiro a vocês que anotem, pausem o vídeo, repitam se for necessário. Não fiquem com dúvidas, ok? Então, como eu disse, o propósito da aula de hoje é conhecer um pouco, entender melhor sobre os vários conflitos e tensões que existem no mundo. De acordo com a estimativa da ONU, existem pelo menos 30 regiões no mundo com a presença de conflitos e conflitos armados. A grande maioria desses conflitos envolvem disputas por território, diferenças étnicas, religiosas e também o controle por recursos naturais ou de recursos naturais. O PET vai trazer alguns desses focos de tensões, começando com a América. Um dos focos de tensão no continente americano está na Colômbia. A Colômbia tem um dos conflitos mais antigos da América Latina. Em 1964, foi fundada as FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, um grupo político de ideal marxista, que tinha como objetivo a criação de um Estado socialista. Então, esse era o objetivo das FARC, fundar um Estado socialista. Muitos conflitos foram decorrentes daí, muitos conflitos. Há algumas acusações de que as Farc têm envolvimento com o tráfico de drogas, sequestro de civis, O grupo também é conhecido por usar da violência. O fato é que em 2016 houve a assinatura de um cessar-fogo entre o presidente colombiano e o líder da guerrilha, o líder das Farc. Em 2017, as Farc entregou para a ONU as armas, mas ainda existem armas pesadas que não foram localizadas e ainda não foram destruídas. Um outro foco de tensão na América está no território mexicano. Disputas envolvem normalmente o tráfico de drogas, então são disputas pelo controle do território por grupos de traficantes. Esses conflitos se intensificam à medida que se aproxima da fronteira com os Estados Unidos. Isso porque os Estados Unidos são o principal destino dos entorpecentes contrabandeados. Então, esses grupos disputam para ver quem vai controlar o acesso a essas áreas por onde as drogas passarão até chegar nos Estados Unidos. Agora vamos para o continente africano, este que é um dos continentes com o maior número de conflitos, sem sombra de dúvidas. Na África, os conflitos são motivados por disputas territoriais, golpes de Estado, crises políticas a partir desses golpes de Estado, rivalidades tribais que têm como motivação intolerâncias étnicas, religiosas. Há também conflitos motivados por disputas de água, recursos minerais, o grande volume de pessoas vivendo na miséria. É importante compreender que todo esse processo de questões étnicas, de intolerância religiosa, de disputa pelos recursos naturais, tem uma origem no processo de colonização da África. Eu vou mostrar para vocês isso graficamente. Tem também relação com o período da Guerra Fria, em que o continente vivenciou a intervenção de outros estados, como por exemplo Rússia e Estados Unidos, que intervieram na guerra da Somália, estou com Colômbia na cabeça, da Somália, e outros casos também envolvendo eleições conturbadas. Eu queria mostrar para vocês dois mapas que eu anexei aqui ao PET para trabalhar na aula de hoje.
O primeiro mapa, como vocês poderão ver quando ele aparecer na tela, representa o mapa político da África. Representa, portanto, vocês estão vendo aí o mapa, representa, portanto, as atuais fronteiras entre países africanos. Nós iremos estudar alguns conflitos, como na Angola. Vamos estudar também sobre conflitos na República Democrática do Congo, conflitos no Sudão, que levou à fragmentação do Sudão em Sudão e Sudão do Sul, Nigéria, Somália e também outros casos, como o caso também de Ruanda, ok? Então, esta é a divisão política da África atual. Por que essa divisão política é importante de ser ressaltada? Porque antes da chegada do colonizador europeu, esta era a divisão africana. Na África, a divisão, antes da chegada do colonizador, era feita por tribos indígenas, ou melhor, por etnias, por grupos étnicos. Existiam entre esses grupos étnicos parcerias e existiam também rivalidades. Quando o colonizador europeu fez a partilha da África na Conferência de Berlim, em 1885, ele não levou essas especificidades étnicas em consideração e traçou fronteiras que não respeitavam essas diversidades étnicas. Vejamos aqui, por exemplo, esta fronteira em vermelho traçada pelo colonizador europeu. Ao traçar essa fronteira, foi colocado dentro de um mesmo território, dentro de um mesmo país, tribos étnicas diferentes, que poderiam ser parceiras ou não, rivais. E ao sul do deserto do Saara, que é onde eu estou passando o cursor aqui agora, a diversidade étnica era ainda maior. Notem, por exemplo, o território da República Democrática do Congo. Quando foi traçada a República Democrática do Congo, vejam a quantidade de etnias diferentes que o colonizador europeu colocou dentro do mesmo território. Isso rende conflitos étnicos até hoje, porque não houve respeito por parte do colonizador europeu a essas especificidades, a essas diversidades étnicas, ok? Chegamos aqui então ao primeiro conflito, que é o conflito envolvendo Sudão e Sudão do Sul. Esses conflitos geraram a formação de uma região autônoma, né? Então o Sudão se fragmentou e surgiu, portanto, o Sudão do Sul. Qual é o quadro político-econômico do Sudão do Sul? É um quadro muito ruim, é um quadro de fome, de problemas relacionados a refugiados que se deslocaram para lá. E por que houve essa fragmentação? Tem questões religiosas, isso porque o governo da região norte era majoritariamente muçulmano e tentou impor ao sul do país o código de leis do islamismo. E aí a região sul, que é predominantemente cristã ou animista, não aceitou. Além disso, há também as disputas pela posse de petróleo. O Sudão do Sul tem as reservas de petróleo, mas a estrutura usada para o transporte do petróleo é principalmente dos norte-sudaneses. Então, há conflitos aí de diferentes naturezas. No caso na Nigéria, os conflitos são principalmente de ordem religiosa e também pela posse de recursos naturais. Na Nigéria, há uma organização islâmica terrorista que atua no país, a organização chamada de Boko Haram. Estima-se que esse grupo já tenha matado algo em torno de 15 mil pessoas. Isso tudo com o objetivo de combater os princípios do Ocidente e reforçar os ensinamentos islâmicos, ou seja, muçulmanos. Em Ruanda,
Também houve um confronto que matou milhares de pessoas. Para quem não sabe, Ruanda é um pequeno país do centro-oriental da África. Em Ruanda existem dois grupos étnicos prioritários, né? Os Hutus, que são a maioria, eles representam cerca de 85% da população, e os Tutsis, que apesar de ser uma minoria, dominou o país por um longo período. Então, havia esse confronto aí entre Hutus, que eram a maioria, e os Tutsis, que apesar de serem a minoria, dominavam, massacravam a população Hutu. Então, houve esse confronto, houve um genocídio que levou à morte de muitas pessoas, de muitos habitantes. Estima-se que tenham morrido algo em torno de 800 mil pessoas em Ruanda. Tem um filme muito interessante que retrata esse genocídio, chama-se Hotel Ruanda. No Mali, os conflitos envolvem vários grupos armados diferentes, em que a população culpa o governo de discriminar grupos minoritários. E há, portanto, uma instabilidade muito grande na região. A República Democrática do Congo, por sua vez, tem muitos conflitos envolvendo questões políticas, econômicas, étnicas e culturais, e soma-se a isso o fato de que a República Democrática do Congo já enfrentou inúmeros golpes de Estado e também governos ditatoriais, o que intensifica ainda mais a instabilidade na região. Temos também o conflito em Angola, que envolvia dois grupos que travavam uma luta pelo poder. De um lado, o Movimento Popular de Libertação da Angola e do outro, a União Nacional para a Independência Total de Angola. Na Guerra Civil da Somália, é importante ressaltar que aconteceu o seguinte: na década de 1969, houve um golpe militar na Somália que levou ao poder um general. Em 1991, rebeldes se organizaram para derrubar a ditadura militar na Somália. Conseguiram derrubar a ditadura militar, mas isso não trouxe paz ao país, porque o país se fragmentou em várias regiões, cada qual controlada por um clã ou por um grupo de clãs. É aquela ideia da etnia antes da chegada do colonizador europeu. Já existiam grupos poderosos. Esses grupos poderosos eram comandados por líderes das tribos, líderes das etnias. Quando o colonizador europeu chegou, ele não respeitou isso. Mas com o processo de descolonização da África, por volta da década de 50, 1960, 1970, no caso de alguns países, essas rivalidades étnicas afloraram novamente. Agora, passando um pouquinho para a Ásia. Os principais focos de tensão na Ásia estão no Oriente Médio. Nós temos disputas religiosas, econômicas, territoriais e étnicas no Iraque. É importante lembrar que o Iraque desperta interesse estrangeiro porque está entre os países que têm as maiores reservas de petróleo do mundo. E como vocês sabem, o petróleo é importante matéria-prima para a produção do plástico e também para os combustíveis fósseis que abastecem veículos. Os curdos, para quem não sabe, é uma etnia originária do Oriente Médio. Os curdos faziam parte do Império Turco-Otomano, mas quando o Império Turco-Otomano foi dissolvido, ou seja, terminou após a Primeira Guerra Mundial, os turcos não receberam um território, os curdos não receberam um território para formar um país independente. Então, a luta dos curdos hoje é para que eles tenham a autonomia de ter um Estado nacional, ou seja, um território autônomo, que seria o Kurdistão. Entretanto, os curdos estão espalhados, como por exemplo na Turquia, como por exemplo no Iraque. Então, para formar o Kurdistão, seria necessário que a Turquia cedesse parte do seu território, o Iraque também,
e não é isso que a Turquia quer, nem o Iraque. Então, acho muito difícil que os curdos consigam efetivamente aquilo pelo qual eles lutam, que é a formação de um Estado nacional autônomo, o Kurdistão. No Afeganistão, os conflitos são motivados, sobretudo, pelas disputas religiosas. Agora eu tenho 3 casos que são os casos mais conhecidos, que é o caso da Caxemira, a disputa pelo Tibete, que envolve a China, e a disputa na Palestina. Então, aqui, primeiro, pegando a Caxemira, só para vocês localizarem, a Caxemira é essa região aqui, toda essa região, mas notem que ela está dividida, essa parte aqui em azul está sob o controle do Paquistão, essa parte aqui em vermelho sob o controle da Índia e essa parte aqui em roxo sob o controle da China. Apesar de ter a China envolvida no conflito, a disputa na Caxemira envolve principalmente Paquistão e Índia, tá? A disputa pelo território. Há um foco de tensão ali, porque a Índia queria todo aquele território da Caxemira para si e o Paquistão também. Em relação ao Tibete, para quem não sabe, o Tibete fica localizado nessa região aqui e foi anexado pela China. E qual que é a luta dos monges budistas tibetanos? A luta deles é para que o Tibete seja reconhecido, como um país independente totalmente da China. E aí a disputa continua. No caso da Indonésia, os conflitos são sobretudo pela intolerância entre grupos rivais, que alguns desses acabam sendo grupos armados e aí os confrontos podem chegar a serem confrontos mais letais. Agora, uma questão que já foi trabalhada nesse PET, que é a questão envolvendo a Palestina. A Palestina é essa região aqui. Para quem não sabe, desde uns 2.000 anos atrás, a Palestina é ocupada por árabes. Entretanto, há muito tempo atrás, os judeus já tinham ocupado a Palestina. E aí, no final da Segunda Guerra Mundial, com o Holocausto dos Judeus, o movimento sionista, que é um movimento que defende o regresso dos judeus para a Palestina, ganhou força. E aí muitos judeus que estavam espalhados pelo mundo regressaram então para a Palestina e em 1947 a ONU criou o Estado de Israel. O grande problema foi que a ONU reconheceu o Estado de Israel, mas não reconheceu naquele momento o Estado árabe palestino. Então os palestinos ficaram fragmentados, nessa faixa aqui da Cisjordânia e nessa faixa aqui que é a faixa de Gaza. Em 1967, Israel acabou expandindo seu território, pegou aqui a faixa de Gaza, assumiu a Cisjordânia também, ocupou a planície do Sinai. Então, Israel assumiu o controle de quase todo o território da Palestina. A situação atual é que Israel está com quase todo o controle desse território. As áreas ocupadas por palestinos são pouquíssimas, se restringem aqui a um pedaço da faixa de Gaza e a uma parte da Cisjordânia. A ONU hoje reconhece os territórios palestinos, mas Israel não reconhece. E os Estados Unidos, que é o principal parceiro político e econômico de Israel, também não reconhece a existência dos territórios palestinos. A guerra na Síria começou em 2011, dentro do contexto da Primavera Árabe, e foi uma série de revoltas que aconteceu no norte da África e no Oriente Médio, que visavam derrubar regimes ditatoriais, como era o caso do regime ditatorial de Bashar al-Assad na Síria. O regime de Bashar al-Assad não aceitou esse pedido da população, que era um pedido para que o governo saísse, para que o governante saísse, e a resposta do presidente sírio foi uma resposta que usou de muita violência e usou inclusive o exército para reprimir os manifestantes. Os rebeldes
lutaram e continuam lutando contra o exército, e aí o grande problema no caso da guerra na Síria foi que um grupo terrorista, o Estado Islâmico, se aproveitou desse momento de fragilidade do país, dessa guerra civil, e aí acabou conquistando cidades na Síria, e não só na Síria, mas também no Iraque. Um outro conflito muito recorrente no Oriente Médio é o conflito entre dois grupos muçulmanos que têm diferenças políticas entre si, que são os sunitas e xiitas. A guerra civil no Líbano, a Revolução Iraniana, por exemplo, tinham como pano de fundo esse conflito entre sunitas e xiitas. Em relação ao Estado Islâmico, que eu já comentei, é um grupo de atuação terrorista. A proposta deles é fundar um califado. O que seria isso, né? Seria, então, um Estado baseado em interpretações radicais do islamismo. Como que o Estado Islâmico faria isso? Impondo a Sharia. A Sharia é a lei islâmica. Então, a lei religiosa seria a lei da população em geral. Como que eles fizeram isso? Eles começaram a perseguir minorias religiosas, a lutar contra outros grupos islâmicos mais moderados. Uma marca registrada do Estado Islâmico é o uso da violência, muita violência mesmo. Agora, a Somália a gente já viu, então não vou falar de novo. Agora, para a gente terminar os focos de tensão na Europa, nós temos aqui o povo basco. Deixa eu só mostrar para vocês onde que esse povo está localizado. Então, o País Basco fica aqui na fronteira entre a França e a Espanha, certo? É um povo que luta pela independência política e territorial. Então, eles lutam para que a Espanha e a França reconheçam a existência do País Basco. A luta se tornou armada quando, em 1959, foi criado o ETA, que é um movimento com ideias socialistas e separatistas. No caso da Irlanda do Norte, há uma briga, principalmente para que a Irlanda do Norte seja reconhecida como uma região politicamente independente da Inglaterra. Além disso, há também conflitos religiosos. Por exemplo, 60% da população da Irlanda do Norte é praticante do cristianismo protestante, e por isso acabava impondo seus costumes e interesses políticos em oposição a uma minoria de católicos. Então, essa minoria acabou vendo no discurso nacionalista, militar e anti-britânico uma forma de se afirmar política e religiosamente. Os Balcãs, para quem não sabe, eu vou mostrar no mapa. Essa é a região da Península Balcânica, então que envolve aqui a antiga Iugoslávia, certo? Essa é a região. Nessa região, a tensão ela é motivada pela questão nacionalista e étnica, porque há diversas origens de povos diferentes ali, sérvios, croatas, eslovênios, montenegrinos, macedônios, bósnios, albaneses. Então, a intolerância ela acaba desencadeando fortes tensões. Por fim, nós temos o caso da Crimeia, vou mostrar para vocês também. A Crimeia está localizada aqui nessa região. A Crimeia é considerada uma região semi-autônoma da Ucrânia. Mas vocês devem saber, que na época da Guerra Fria, a Ucrânia e, portanto, a Crimeia faziam parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E aqui na região da Crimeia, a maior parte da população fala o idioma russo e tem uma identificação maior com os russos também. Esse é o grande problema, O fato de que a população acaba utilizando o idioma russo e tem laços identitários maiores com Moscou, que é a capital da Rússia. Então, eles têm laços identitários muito maior com Moscou do que com Kiev, que é a capital da Ucrânia. Isso acabou gerando um processo de disputa entre a Ucrânia e a Rússia. Não sei se vocês sabem, mas a Crimeia
realizou um plebiscito em que a maior parte da população da Crimeia quis que a Crimeia fizesse parte da Rússia e não mais da Ucrânia, como era desde o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A Rússia, que tem muito interesse na região da Crimeia, se viu beneficiada e acatou o plebiscito, mas a Ucrânia se viu prejudicada e não acatou o plebiscito, então há uma disputa aí em curso, né? Por que a Crimeia é uma região importante? Porque é uma via de ligação entre dois mares, são na verdade lagos internos, né? O Mar Negro e o Mar de Azov, e além disso, é também uma tentativa, né, de que a Europa e os Estados Unidos diminuam a influência russa ali naquela região. Então, por isso que os Estados Unidos, por exemplo, puniu a Rússia. Estabeleceu algumas sanções quando a Rússia aprovou o resultado do plebiscito e acabou anexando a Crimeia novamente ao seu território. Uma punição que a Rússia sofreu foi o fato de que ela deixou de fazer parte do G8, que é o grupo dos 7 países mais ricos do mundo, mais a Rússia. Como a Rússia foi punida, o G8 voltou a ser G7, que são as 7 nações mais ricas do mundo, ok? A aula foi longa, porque o PET trazia muitos assuntos diferentes. Se tiver dúvida, volte no vídeo, assista novamente. Amanhã aqui no canal tem a aula de correção. Não deixem de assistir. Tchau!